sobre a antiga e a nova lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A antiga lei, o velho caminho, Moisés. A nova lei, o novo caminho, o novo Moisés, Jesus. A lei foi dada por intermédio de Moisés. João, capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 17. Moisés deu a lei, mas ninguém a observa. João, capítulo 7, versículo 19. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, versículo 38. A lei, hipoteticamente, dá vida àqueles que obedecem. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. A deficiência da lei, a suficiência da graça em Cristo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Romanos, capítulo 3, versículo 21. A lei, como ensinada nos tempos antigos, condenou ações, não os motivos. Cristo ensina uma lei que examina os motivos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mateus 5, versículo 21. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Mateus, capítulo 5, versículo 27. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 28. O propósito da lei foi mal compreendido. A vida abundante em Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos, capítulo 5, versículo 20. O pecado reinou pela morte. Romanos, capítulo 5, versículo 21. A graça
reina pela justiça para a vida eterna. Romanos, capítulo 5, versículo 21. A lei revela o pecado, mas não dá vida. A graça em Cristo vivifica. A letra mata. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Curiosidades. Enquanto o Antigo Testamento constitui um conjunto dos livros bíblicos anteriores aos Evangelhos, o Pentateuco é uma coleção dos 5 primeiros livros, onde Moisés mostra-nos entendimento que para muitos, entretanto, é desconhecido. Muitas são as mensagens que esses 5 livros procuram nos apresentar. Porém, sua ideia central é a aliança. O Pentateuco é chamado pelos judeus de livro da lei, na língua hebraica, Torá, e foi escrito por Moisés. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. O Antigo Testamento em hebraico constitui então a Bíblia judaica. O Pentateuco em hebraico é a Bíblia samaritana.